Sejam bem-vindos ao canal Regis Kiko. Hoje falaremos sobre uma história interessante para ouvir. Um breve resumo da história. Um dragão vermelho sobrevoando o Brasil, tendo nas mãos esquerda um chicote longo repleto de setas pontiagudas, feitas de aço, e na mão direita uma longa espada, em forma de cruz. E com esses instrumentos praticava alegremente todo o mal que podia, e todo o povo sofria com as maldades que ele praticava. Iniciando o conto antigo. Era uma vez, num passado distante, em um reino de 500 anos, um homem sinistro surgia no horizonte montado num poderoso dragão vermelho, e ele expelia fogo pela boca e por suas narinas. Esse dragão e esse homem tinham grande raiva por todas as pessoas que praticavam a bondade. Suas mãos empunhavam um terrível chicote, símbolo do mal e da destruição que estavam por vir. Esse homem e sua criatura sombria representavam a personificação do mal que nasceram para assolar o Brasil. O dragão vermelho, com suas escamas exuberantes e dentes afiados, era temido por todos. Seu hálito ardente consumia a esperança e a prosperidade do povo brasileiro. Sob as ordens do homem mau, a dupla desencadeava uma onda de caos e destruição por onde passavam, destruindo todas as pessoas que praticavam o bem e seduzia os malvados a serem seus súditos fiéis, ajudando a besta fera a destruir o mundo dos bons, e os maus o seguia sem medo, pois, naquele primeiro momento nada lhes aconteceria. O homem com chicote tinha o dom da persuasão e da manipulação. Ele utilizava suas palavras venenosas para envenenar os corações e mentes das pessoas, convencendo-as de que a maldade era o caminho a seguir. Sua presença era tóxica e distorcia a realidade, espalhando ódio e divisão por entre as terras brasileiras e por onde quer que passassem. Esse homem e seu dragão vermelho atacavam os pilares mais importantes da nação, destruindo toda a sua estrutura e a enfraquecendo dia após dia. As fundações que mantinham em pé trouxe o dragão e seu senhor Thor da sorte de corrupção, enganação e desigualdade eram sua meta e sua bandeira, enquanto o bem-estar do povo era deixado para segundo plano. Em outras palavras, era deixado de lado. A riqueza do Brasil era saqueada impiedosamente, enquanto as classes mais vulneráveis sofriam cada vez mais por nada poderem fazer. Mãos atadas e olhos fechados eram o que tinham naquele instante, de total insegurança. O dragão, com seu tamanho colossal, incinerava os sonhos e as oportunidades de crescimento. Suas garras arrancavam a dignidade das pessoas, deixando-as submersas em um mar de desespero. O Brasil cambaleava sob a opressão desses dois seres malévolos, com a esperança minguando pouco a pouco. No entanto, como todas as histórias de luta e superação, o Brasil não se resignava à sua triste sina. O povo reconhecia a maldade que se instalara em seu lar e levantavam-se, unidos e fortes, contra essa tirania do dragão e do homem mau, com coragem e determinação, enfrentavam o homem com seu chicote e seu dragão vermelho. A voz da justiça ecoava pelos quatro cantos do país. Movimentos populares se uniam em prol de um Brasil melhor, clamando pelo fim dessa era sombria. Unidos, construíam uma resistência imbatível, firmes em seu propósito de restaurar a paz e a dignidade da nação. Com o tempo, o poder da união e da bondade prevaleceu. O homem com chicote e seu dragão vermelho foram enfraquecendo diante da força do povo brasileiro. A energia sombria que nublava a nação foi dissipada pelos raios de esperança e solidariedade que agora brilhavam intensamente. Assim, os brasileiros venceram a batalha contra o mal. A história do homem com chicote e seu dragão vermelho tornou-se uma lembrança muito distante, um exemplo do poder do amor, da união e da resiliência de um povo com consciência. O Brasil renasceu em luz e progresso, escrevendo um novo capítulo de esperança e dias melhores. Enquanto aos súditos fiéis, nesse segundo momento foram queimados pelas chamas da ira do próprio dragão vermelho e desapareceram e nunca mais foram vistos. Uma história interessante e antiga, não sabemos dizer se é um conto, uma fantasia, uma visão, uma profecia, mas uma história perfeita para poder pensar e refletir. Pensar como seria viver sob o jugo do dragão vermelho e seu senhor, o homem mau que a história conta, se ele de fato existir. Obrigado por chegarem até aqui, inscreva e diga se gostou da história nos comentários.
Deus nos abençoe, nos livrando das garras do homem mau e de seu dragão vermelho.